Saudações! No vídeo de hoje vamos analisar uma contradição central da política internacional contemporânea. Os Estados Unidos se apresentam como defensores da liberdade, do liberalismo e do governo limitado. Ao mesmo tempo, interferem em governos estrangeiros, avaliam a legitimidade de líderes de outros países e influenciam diretamente os rumos políticos de nações inteiras. Isso não é uma acusação ideológica, é um fato político amplamente documentado. A partir disto, este vídeo investiga um ponto específico. Quando um Estado exerce poder fora de seus próprios limites e sem o consentimento dos povos afetados, ele ainda pode ser considerado liberal? Para responder, vamos recorrer a John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, e ao conceito de tirania, aplicando essa ideia à atuação dos Estados Unidos como potência imperial no mundo contemporâneo. Hoje, os Estados Unidos mantêm presença militar direta ou indireta em dezenas de países, bases permanentes, operações conjuntas, forças temporárias que nunca vão embora. Ao mesmo tempo, influenciam economias inteiras por meio de sanções financeiras, bloqueios comerciais e controle sobre fluxos de crédito internacional. Os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas ao presidente Nicolás Maduro e disseram que ele é um ditador. E, em muitos casos, participam ativamente da definição política de regiões inteiras, apoiando governos aliados, pressionando opositores e condicionando o reconhecimento internacional. Para quem vive nesses países, isso não aparece como teoria política ou debate filosófico. Isso se traduz em algo muito concreto. Decisões estratégicas não são tomadas dentro do próprio território, eleições passam a ser observadas e julgadas por potências externas, políticas econômicas precisam obedecer a interesses que não são locais e a soberania deixa de ser absoluta para se tornar condicionada. E esse não é um debate teórico, é uma experiência cotidiana para milhões de pessoas. Para John Locke, tirania não é sinônimo de ditadura clássica. Ela não depende do fim das leis, nem da dissolução formal das instituições. A tirania para Locke surge dentro da própria legalidade, quando o poder passa a ser exercido fora do direito que o legitima. Locke define tirania de forma direta. Tirania é o exercício do poder além do direito, não para o bem público, mas para a vantagem particular de quem governa. E esse é o ponto central, pessoal. Isso significa que um governo pode manter eleições, pode funcionar como tribunais e parlamentos, respeitar procedimentos formais e ainda assim ser tirânico. Porque para Locke, o que legitima o poder não é a sua forma, mas a origem e a finalidade desse poder. Mesmo que o Estado continue existindo, mesmo que as instituições permaneçam de pé, se o poder é exercido fora dos limites consentidos pelo povo, esse poder perde sua legitimidade. E Locke vai além. Ele afirma que quando o poder deixa de servir ao bem comum e passa a servir à autopreservação de quem governa, o vínculo de obediência se rompe. Não é rebelião, não é anarquia. É, segundo Locke, a constatação de que a autoridade foi corrompida. Sempre que o poder deixar de proteger a vida, a liberdade e a propriedade e passa a existir para manter a si mesmo, Locke chama isso de tirania. Os Estados Unidos não surgem como um império, eles surgem como uma reação histórica ao poder arbitrário. A independência americana é construída a partir da rejeição ao absolutismo europeu, da defesa de limites claros ao Estado e da afirmação de que um povo tem o direito de resistir quando o governo deixa de servi-lo. Essas ideias não aparecem por acaso, elas vêm diretamente do pensamento de John Locke. Para Locke, nenhum poder é legítimo por si mesmo. Governos só existem porque recebem consentimento, e esse consentimento só se mantém enquanto o poder atua dentro de limites bem definidos. É exatamente aqui que surge a contradição. O mesmo Estado que se funda sobre a limitação do poder passa ao longo do século XX e XXI a exercer influência política, econômica e militar fora de suas próprias fronteiras, sobre povos que jamais consentiram com essa autoridade. Quando os Estados Unidos impõem sanções,
que afetam populações inteiras, quando interferem na organização política de outros países, quando reconhecem ou deslegitimam governos estrangeiros conforme seus próprios interesses e quando assumem para si o papel de juiz moral global, eles deixam de agir como um governo baseado no consentimento e passam a atuar como uma força política externa que não responde aos governados. Segundo os próprios princípios que deram origem ao liberalismo, o ponto central não é a intenção declarada, nem um discurso em nome da democracia ou da liberdade. O ponto central aqui é simples e objetivo. O exercício do poder sem consentimento não é autoridade legítima. E quando um poder se mantém apenas pela capacidade de impor decisões, sem responder àqueles que sofrem suas consequências, o que temos não é um governo no sentido lockeano, mas algo muito mais próximo daquilo que Locke chamou de tirania. Para John Locke, o poder político nasce com um objetivo muito simples: proteger direitos básicos às pessoas. Vida, liberdade e propriedade. Nada além disso. O governo não existe para se tornar maior do que a sociedade, nem para agir sem limites, nem para se colocar acima das regras que o criaram. A tirania começa quando esse poder muda de natureza, quando passa a se considerar uma exceção, quando começa a dizer que certas ações são necessárias para a segurança, para a emergência ou por um suposto bem maior. Nesse ponto, algo importante acontece. O liberalismo deixa de funcionar como um limite real ao poder e passa a ser apenas um discurso, uma forma de justificar decisões que já não protegem direitos, mas servem para manter o próprio poder. Para Locke, isso é um sinal claro de ruptura. Quando o governo deixa de servir as pessoas e passa a servir a si mesmo, ele perde sua legitimidade. Não importa se ainda existam leis, eleições ou instituições, se o poder não está mais limitado, o nome que Locke dá a isso é simplesmente de tirania. Pode parecer algo distante e restrito à política internacional, pessoal, mas não é. Sempre que o abuso de poder começa a ser tratado como algo normal, as exceções deixam de ser temporárias e passam a fazer parte da regra. Direitos que eram antes garantidos passam a depender de contexto, de interesse ou de conveniência política. A própria lei muda de função. Ela deixa de servir como proteção para o cidadão e passa a ser usada como instrumento de poder. Esse tipo de prática não fica restrita ao exterior. Ela atravessa fronteiras, volta para dentro do próprio Estado e se incorpora ao cotidiano. E quando isso acontece, quem sente primeiro não são as elites, nem os centros de decisão. É o cidadão comum, aquele que depende da lei para se proteger e não do poder para se impor. O grande problema é que a maioria das pessoas aceitam explicações prontas. É pela democracia, é pela estabilidade, é pela segurança global. Poucos param para analisar quem decide isso, quem se beneficia e quem paga o custo real. Locke alertava que a tirania prospera não só pela força, mas pela aceitação passiva. E diante disso, o problema fica claro. Quando um Estado utiliza sua força política, econômica e jurídica para impor decisões a outros povos, sem o consentimento deles, ele deixa de agir dentro dos limites que o próprio liberalismo estabelece. Não se trata mais de defesa da liberdade, nem da proteção de direitos, nem do governo limitado. O que surge é uma forma diferente de dominação, mais organizada, mais técnica, mais sofisticada, mas não menos real. Segundo os critérios definidos por John Locke, quando o poder se afasta do consentimento e passa a se sustentar pela imposição, ele deixa de ser legítimo. Mesmo que continue usando a linguagem da lei, da ordem e da liberdade, é nesse ponto que o liberalismo deixa de ser prática e a tirania passa a operar sob novas formas. E o caso mais recente que todos nós sabemos é o caso de Nicolás Maduro, que ajuda a entender esse dilema de forma concreta. Os Estados Unidos não reconhecem sua legitimidade política ou enquadram juridicamente a partir de leis americanas e defendem sua responsabilização fora do território venezuelano. Os Estados Unidos classificaram o líder venezuelano Nicolás Maduro como
terrorista. Essas ações não acontecem no plano do discurso. Elas produzem efeitos reais sobre um país inteiro e sobre a população que vive sob aquele governo. Independente de qualquer avaliação moral sobre Maduro, o ponto central aqui não é a figura do governante, é o princípio envolvido. Quando uma potência estrangeira se coloca no papel de julgar, punir ou decidir o destino político de outro povo, sem que esse povo tenha dado consentimento, o problema deixa de ser pessoal e passa a ser estrutural. Segundo os critérios definidos por John Locke, o poder político só é legítimo quando nasce do consentimento e se mantém dentro de limites claros. Quando esse limite é ultrapassado, o que ocorre não é a justiça internacional, mas abuso de poder. E é exatamente esse tipo de abuso que Locke identifica como uma forma de tirania, mesmo quando ela apresenta sob a linguagem da lei e da ordem. Para quem vive sob esse tipo de influência externa, o sentimento não é liberdade, é insegurança, é instabilidade e falta de controle sobre o próprio destino coletivo. E Locke é claro, né? O poder existe para proteger, não para gerar medo. A solução não é imediata nem simples, ela começa com um estudo sério de filosofia política, compreensão dos limites do poder, recusa a narrativas automáticas. Locke nos ensina que a obediência moral só existe enquanto o poder permanece legítimo. Então, questionar o poder não é radicalismo, é responsabilidade política. Ler os clássicos, entender conceitos e observar o mundo com rigor crítico é o primeiro passo para não ser apenas espectador. John Locke escreveu: quando os governantes agem contra a finalidade para a qual receberam poder, eles deixam de ser legítimos. Essa ideia continua atual porque o problema do poder não mudou. Então é isso, pessoal. Se este vídeo te ajudou a enxergar o tema por outro ângulo, deixe o like. Isso faz o conteúdo chegar a mais pessoas. Comente o que você pensa sobre esse assunto. Se inscreva no canal para continuar acompanhando análises críticas aplicadas à realidade concreta. Isso fortalece o canal e permite que esse tipo de conteúdo continue sendo produzido. Um abraço e até o próximo vídeo.